Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos explorar como as técnicas espectroscópicas nos permitem identificar compostos orgânicos com precisão. Prontos para uma viagem ao mundo da análise espectral? A análise espectral envolve o uso do espectro eletromagnético para investigar a composição e a estrutura de substâncias. A luz, que é uma forma de radiação eletromagnética, pode ser dividida em várias regiões, cada uma caracterizada por diferentes comprimentos de onda. Dentre as várias técnicas de análise espectral, duas são comumente usadas na identificação de compostos orgânicos: a espectroscopia de infravermelho, (IIV), e a espectroscopia ultravioleta visível, UV-Vis. Vamos começar nossa jornada pela espectroscopia de infravermelho. Esta técnica é tão versátil e informativa devido à maneira como as moléculas interagem com a radiação infravermelha. A radiação infravermelha tem a energia certa para excitar as vibrações moleculares, movimentos rítmicos dos átomos em uma molécula. Há vários tipos de vibrações moleculares, incluindo estiramento, onde os átomos se movem ao longo da linha da ligação, flexão, um movimento angular, torção, um movimento de torção, e balanço, um movimento complexo envolvendo mais de uma ligação. Cada ligação química em uma molécula tem um conjunto único de vibrações que pode suportar, e cada uma dessas vibrações corresponde a uma quantidade específica de energia. Quando uma molécula absorve radiação infravermelha de um comprimento de onda que corresponde exatamente a essa energia, a vibração é excitada. Portanto, cada ligação química tem uma assinatura única no espectro de infravermelho. Por exemplo, as ligações CH apresentam absorção forte em torno de 3000 cm1, enquanto as ligações C igual podem ser vistas em torno de 1700 cm1. Ao examinar estas assinaturas no espectro de quarta, podemos inferir sobre a presença de certos grupos funcionais em uma molécula. Assim, ao analisar o espectro de IV de um composto, podemos ter uma ideia bastante precisa da sua estrutura química. É como se cada composto tivesse seu próprio código de barras infravermelho único. Depois do infravermelho, chegamos ao espectro UV-Vis, a faixa do espectro eletromagnético que inclui luz ultravioleta e luz visível. Na espectroscopia UV-Vis, estamos observando como os compostos absorvem a luz nessas regiões. Diferente da espectroscopia IR, que envolve vibrações moleculares, a espectroscopia UV-Vis envolve transições eletrônicas. A absorção de luz UV-Vis pode excitar os elétrons de uma molécula para níveis de energia mais altos. Em geral, a energia necessária para essas transições é fornecida pela luz na região ultravioleta e visível do espectro. Assim, diferentes moléculas absorvem a luz UV-Vis em diferentes graus, dependendo de suas estruturas eletrônicas. Isso resulta em um espectro UV-Vis, que é basicamente um gráfico da absorção de luz em função do comprimento de onda. Podemos identificar compostos e grupos funcionais específicos observando onde ocorrem esses picos de absorção. Os compostos que possuem sistemas conjugados de ligações duplas alternadas geralmente apresentam forte absorção de luz UV-Vis. Isso ocorre porque os sistemas conjugados permitem a delocalização dos elétrons, o que facilita as transições eletrônicas. É interessante notar que a cor que percebemos em um composto orgânico é o resultado de absorção seletiva de luz UV-Vis. Os compostos que absorvem luz na região do UV-Vis podem aparecer coloridos para nós, porque a cor que vemos é a cor da luz que não foi absorvida. Assim, ao usar a espectroscopia UV-Vis, podemos aprender não apenas sobre a estrutura de um composto, mas também sobre as propriedades que podem afetar sua cor e aparência. É mais um exemplo do poder incrível da análise espectral na química orgânica. Agora que entendemos os fundamentos da espectroscopia IR e UV-Vis, vamos explorar como essas técnicas são aplicadas para identificar compostos orgânicos. Cada composto orgânico possui um espectro único, como se fosse sua impressão digital ou espectral. Através do espectro, podemos obter informações sobre a estrutura do composto, incluindo os tipos de ligações e grupos funcionais presentes, bem como possíveis características de conjugação eletrônica. Por exemplo, na espectroscopia de infravermelho, diferentes ligações químicas absorvem radiação infravermelha em diferentes regiões do espectro. Ligação dupla C igual, por exemplo,
tem uma forte absorção em torno de 1700 cm1. Ao identificar esses picos característicos, podemos inferir a presença de certos grupos funcionais na molécula. Da mesma forma, na espectroscopia UV-Vis, compostos com sistemas conjugados geralmente apresentam forte absorção na região do UV-Vis. Assim, um pico de absorção nessa região pode sugerir a presença de um sistema conjugado na molécula. Além disso, podemos usar espectros de compostos conhecidos para identificar substâncias desconhecidas. Se o espectro de uma amostra desconhecida corresponder ao espectro de um composto conhecido, é provável que a amostra seja esse composto. Essas técnicas de análise espectral são ferramentas poderosas na química orgânica. Elas são usadas para testar a qualidade dos medicamentos, identificar poluentes ambientais, investigar a estrutura de novos materiais e muito mais. Com a espectroscopia, os químicos podem ver a estrutura das moléculas, ajudando a desvendar os segredos do mundo orgânico. E é isso por hoje. Esperamos que você tenha achado esse mergulho na análise espectral informativo e interessante. Lembre-se de se inscrever para mais explorações fascinantes do mundo da química orgânica. Até a próxima vez!